Olá, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com preenchimento relâmpago. Na última aula eu expliquei para vocês como mover um conteúdo de lugar. Então eu tinha falado que se você selecionar uma célula qualquer e clicar na borda dela, você consegue mover a célula de lugar. E eu tinha pedido para vocês não clicarem nesse quadradinho aqui que fica aqui no canto inferior do lado direito. E é esse botão que eu vou explicar nessa aula. Então para que serve o preenchimento relâmpago? O preenchimento relâmpago ele vai servir para preencher dados de acordo com o que você tiver selecionado. Então, eu vou dando alguns exemplos aqui e vou explicando como é que ele funciona. Então, eu tenho aqui o número 1. Se eu colocar o mouse em cima desse quadradinho, ele vai mudar para uma cruzinha preta. E se eu clicar, segurar e arrastar, ele vai copiar o valor. Então, pode perceber que ele criou uma cópia da primeira célula. Vai funcionar a mesma coisa com texto. Então eu vou clicar aqui no quadradinho, vou arrastar. Então você pode perceber que ele copiou aqui fez uma cópia da primeira célula aqui que estava selecionada. Só que o Excel ele permite trabalhar com outras opções relacionadas a essa parte de preenchimento relâmpago. Então eu tenho aqui uma sequência de número 1 e número 2. Se eu selecionar essas duas células e usar o quadradinho, aí o Excel ele já percebe, ele já entende que eu estou trabalhando com uma sequência numérica. Então eu vou clicar aqui no quadradinho e vou arrastar. Olha que legal. Então ele já entende que eu estou trabalhando com uma sequência. Então 1, 2, ele já sabe que o próximo número é o 3. Então ele já completou aqui. Então caso você precise numa planilha trabalhar com dados numéricos, você não precisa digitar um por um. Você pode trabalhar com preenchimento relâmpago. E você não precisa obrigatoriamente trabalhar com uma sequência aqui de 1, de 1 em 1 aqui. Eu posso trabalhar com outros tipos de sequência aqui, por exemplo. Aqui eu estou trabalhando com uma sequência de 2 em 2 números. Então eu vou clicar aqui, selecionei os dois. E eu vou clicar aqui no quadradinho de preenchimento relâmpago e vou clicar, segurar e arrastar. Então ele já entende que eu estou trabalhando aqui de 2 em 2 números. Aqui também, ó, um outro exemplo. Então, estou trabalhando aqui de 10 em 10. Eu não preciso começar com 0 ou 1. Eu posso começar com qualquer número. Né? Tendo dois números, ele já entende qual que é a sequência. Então, os próximos números aqui, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Um outro exemplo, eu estou trabalhando aqui com texto e com número. Nesse caso, se eu usar o preenchimento relâmpago aqui, ele já presume que eu estou trabalhando também com uma sequência. Tem um texto, estou trabalhando com uma sequência. Então, se eu clicar aqui, ele já consegue entender que eu tenho o mesmo texto, só que eu estou alterando o número aqui. Tá bom? Eu consigo trabalhar também com dias da semana, ou meses, consigo trabalhar com datas também. As possibilidades de preenchimento relâmpago são inúmeras. Eu dei apenas alguns exemplos para vocês entenderem como é que funciona o preenchimento relâmpago. No módulo de fórmula ou função é possível trabalhar também com preenchimento relâmpago. Então, digamos que você esteja fazendo um cálculo aí de 20 linhas, somando ou fazendo o produto de um determinado produto com a quantidade. Então, você quer multiplicar o produto, o preço do produto pela quantidade para saber o valor total dos produtos que você tem. Você não precisa fazer uma fórmula linha por linha, você pode usar o preenchimento relâmpago, mas isso a gente vai ver no módulo de fórmula ou função. Mas as possibilidades são inúmeras aí. Voltando aqui, trabalhando com meses, então eu coloquei um mês aqui, pode perceber que eu não comecei com janeiro, então eu vou clicar e arrastar aqui. Então ele já entende que eu estou trabalhando com meses e eu estou trabalhando com preenchimento aqui, ele já entende que eu estou qual que é a sequência aqui de meses. Dias da semana também, então só que se você colocar aqui somente segunda, ele pensa que você está falando que é segunda, terceira, quarta, tá falando de números aí no caso. Se eu trabalhar só segunda, ele só repete. Se eu colocar o dia da semana completo, segunda, tracinho feira, então ele já entende que eu estou trabalhando com dias da semana. Ele usa a opção aqui de completar os próximos dias da semana aqui. Tá ok, pessoal?
Essa parte de preenchimento relâmpago ela é bastante utilizada e ela ajuda muito na hora de você tá desenvolvendo ou tá criando a sua planilha. Você não precisa obrigatoriamente trabalhar com colunas. Tá? Então, se eu tiver aqui uma sequência na horizontal, aqui no caso, ele também trabalha, tá? Você pode ficar tranquilo aí, não é obrigatório trabalhar com colunas, aqui eu posso trabalhar com linhas também. E todas as opções que a gente trabalhou aqui podem ser aplicadas nas linhas aqui. Tá ok, pessoal? Então nos vemos na próxima aula. Um abraço!